Pode? Pode. Olá! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que estejam em casa. É muito importante que nós continuemos em casa. Os números são cada vez mais alarmantes. Eu sei que a gente está tendo um número de recuperados, né, que nos deixa muito feliz, porém, o número de pessoas que estão com Covid-19 ainda é muito alto e cada vez sobe mais. Fiquem em casa, não tenham aquela sensação de que, já que eu estou em casa desde o dia 16 de março, significa dizer que, já estamos em abril, já passamos mais de um mês, já temos mais de 40 dias em casa, a coisa já pode ser afrouxada. Não, continue em casa, continue protegendo sua família, continue lavando as mãos, continue utilizando máscara, álcool gel, fujam de lugares aglomerados e realmente só saiam de casa quando vocês precisarem sair, ok? Seguindo a nossa linha de novos vídeos, hoje eu vou estar aqui para falar com vocês um pouquinho sobre Olga, eu fazia faculdade, eu fazia pós-graduação, eu fazia um curso e agora, pela necessidade de estarmos em casa, as instituições educacionais começaram a ofertar para nós aulas online ou aulas gravadas. Como é que eu faço para manter o meu foco? Como é que eu faço para ter um bom resultado, né? Eficiência e eficácia nesse tipo de estudo, já que eu nunca tive esse hábito. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou contar para vocês alguns passos que são importantes. Passo 1. Escolha um espaço adequado, o espaço mais calmo que você tiver na sua casa, para que você consiga fazer esse estudo. Se a sua aula é online, infelizmente você não vai poder escolher o horário que você vai estudar. Então, às vezes, a instituição escolhe aula de manhã, aula de tarde, e esses horários muitas vezes são mais movimentados dentro da sua casa. Converse com a sua família, né, para que você consiga ter o máximo de calma possível. Aqui em casa, para eu conseguir gravar ou conseguir fazer alguma coisa, eu tenho uma placa na porta do meu quarto informando que eu estou gravando. E isso, então eu fecho a porta do quarto e aquela plaquinha tá lá. Então eles sabem que quando eu estou gravando, ou eu estou estudando, ou qualquer coisa do tipo, eu tô com a porta fechada e tô com um avisozinho, certo? Número 2. Caso a sua aula seja gravada e você vá apenas assistir os vídeos, você escolha o horário mais calmo dentro da sua casa para você estudar. E isso vai fazer com que você... E um horário também, lógico, mais calmo e que você se sinta bem estudando. Porque às vezes o horário de madrugada, mas você não tem condições de estudar de madrugada por você não ser um notívago. Uma pessoa que gosta da noite ou gosta da madrugada, certo? Número 3. Caneta e papel na mão. Se na aula presencial você não tinha o hábito de fazer anotações, é importante que neste momento, estudante, você faça anotações. Se a aula for online, fica difícil você dar pausa, a pausa no vídeo, né, para você poder anotar. Então vá anotando. A outra opção que você tem é deixar o celular do seu lado gravando, para que você possa escutar essa aula depois, caso a instituição não deixe a aula gravada. A outra opção que você tem, se sua aula for gravada, é anotar mesmo, é dar pausa, anotar, dar pausa, anotar, fazer esquemas. Isso ajuda muito na hora de você voltar para estudar. Porque principalmente quem não tem o hábito de aula gravada, quem não tem o hábito de aula online, vai ter uma dificuldade um pouco maior de apreender aquele assunto. Então é necessário realmente que você anote mesmo. A outra dica que eu trago para vocês é que transforme a anotação de vocês em esquemas, em tópicos, né? Em esquemas de estudo, esquema de leitura. Se você escreveu muito durante aquela aula, mas você sentiu que você foi muito prolixo, ou seja, você se estendeu demais naquelas anotações, você comece a fazer o seu esquema de leitura, os seus mapas, né? Para que você consiga depois estudar. A outra dica que eu trago para você é: passe a limpo. Se você fez aqueles tópicos que você anotou rapidamente, foi anotando, uma forma que você tem de estudar
é você passar aqueles apontamentos a limpo. Porque caso você tenha alguma dúvida, na hora que você for passar aquele apontamento a limpo, você vai ver, nossa, não entendi isso direito, e você pode voltar para estudar. É interessante que as instituições deixem as aulas online gravadas para que os alunos possam voltar depois. As aulas gravadas ajudam muito, porém, neste aspecto, porém, não possibilitam a interação do aluno com o professor naquele momento, na hora da aula. Eles muitas vezes são disponibilizados até e-mail, WhatsApp do professor, o WhatsApp do grupo da turma, para que eles possam conversar. Mas ainda assim, não é tão assim, né? Dinâmico como se fosse uma aula presencial. É importante lembrar que uma aula online ou uma aula gravada, ela realmente não tem interação do dia a dia de uma aula presencial. Mas você, aluno, você, professor, podem tentar fazer isso da melhor forma possível. Vocês têm que encontrar a dinâmica de vocês, vocês têm que possibilitar, né, a troca de experiência e sanar as dúvidas sempre que possível. A aula gravada e a aula online, para quem não é acostumado, pode ser cansativo? Pode. Nossa, ter uma aula de pós... Eu tive uma aula de pós-graduação que foi o dia inteiro. A outra começou 1h da tarde, nós só terminamos 22h30. Foi extremamente cansativo. Mas a nossa professora, ela foi um amor, um chuchu, e ajudou a gente no máximo o máximo que ela pôde. Então foi uma aula dinâmica, uma aula divertida, ela foi leve, ela foi muito sensível com relação às necessidades de pausa, para que a gente conseguisse respirar, beber uma água, ir no banheiro, dar atenção a filho, marido, mãe, pai, irmãos, tio que estão dentro de casa, né? A outra dica muito importante que eu dou com relação a aulas online e aulas gravadas é que sempre volte para revisar o conteúdo. Passar um tempo de que você assistiu aquela aula, de que você gravou, que você escutou, que você anotou, que você fez esquema, volte para estudar. Durante a aula presencial, nós temos um comentário de um colega que ajuda a apreender o assunto. Nós temos um insight que o professor tem e acaba colocando aquela dica. E durante a aula presencial, os colegas normalmente tiram dúvidas, e a dúvida deles é a sua dúvida. Quando você vai refazer a sua leitura, você acaba criando certas memórias na sua cabecinha, memórias essas que talvez durante a aula gravada e a aula online você não tenha tido. Então, você precisa, o máximo possível, estar sempre lendo aquele material, porque você precisa aprender. Essas aulas que estão sendo dadas online, essas aulas que estão sendo dadas gravadas, elas não vão voltar para serem dadas presencialmente, com exceção de alguns acordos que alguns alunos fazem com algumas instituições. Mas essas aulas, elas vão ser dadas. Então, procure um espaço adequado, procure um horário adequado quando isso for possível, lógico, porque com relação ao horário online não dá. Faça sempre a gravação dos áudios pelo celular, ou até mesmo quando a aula for presencial. Faça seus apontamentos, caneta e papel é muito importante. Não dá pra fazer como uma aula presencial, que você simplesmente senta, não leva caderno, não leva caneta, não leva nada e eu saio de lá sabendo de tudo, porque minha cabeça é muito boa. Com relação à aula gravada e à aula online é mais difícil, certo? Depois faça os seus esquemas, faça seus mapas e sempre revise seus assuntos. Isso é de suma importância para que você tenha muito êxito nos seus estudos. É mais difícil, é mais cansativo. Sentada com a bombita na cadeira o dia todo, ou 4 horas seguidas. É muito complicado. E mais importante, dica de ouro: se o seu professor está passando alguma atividade para você, não deixe de fazer. De preferência, comece a executar logo após a sua aula. Ou
Caso não seja possível, porque se você estiver na graduação, você vai estar tendo várias disciplinas e vários professores vão estar passando atividade, você faça uma programação, faça um planejamento para que você possa fazer essas atividades. Por quê? Como eu falei, online e gravado é mais difícil do que presencial. Sim, tem uma dificuldade maior, você pode ter muito mais dúvidas que você vai precisar tirar. E se você deixar para fazer na hora de entregar, eu tenho certeza que você vai ter muito mais dificuldade de voltar para o seu professor em cima da bucha de entregar atividade para poder tirar suas dúvidas. Na verdade, é isso. São essas dicas que eu tinha para deixar sobre como realizar seu estudo EAD, online, gravado, né? O estudo à distância, ele tem as dificuldades, tem as particularidades dele, mas eu tenho certeza que você também tem muitos ganhos. Você tá ali focado, sozinho, sem barulho de turma, porque barulho da casa a gente vai ter, né? Compartilhe esse vídeo se você gostou e acha que ele vai ser importante para outros colegas seus, outros amigos seus. Deixe seu like, se não é inscrito ainda no canal, você se inscreva. Estamos perto de chegar a 1000 inscritos e isso vai ser muito bom pra gente. Eu quero agradecer a todas as 720 e tantas pessoas que estão aqui conosco, porque ó, vocês são maravilhosos. Um beijo, boa semana, fique em Deus, tchau!